Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Chegamos na última aula teórica antes de iniciarmos o Packtrace, né, que nós vamos fazer muitas práticas com o Packtrace. Na aula número 3, você viu o endereço IP, certo? Na aula número 4, você aprendeu como o DHCP distribui esse IP automaticamente, mas faltou um detalhe que ficou faltando, né? Foi o DHCP também entrega endereço no servidor DNS junto com o IP. E hoje a gente vai entender como esse servidor, o que ele faz, porque sem ele, cara, a internet que conhecemos simplesmente não funcionaria. Se você digitou google.com, por exemplo, no seu navegador, e obviamente você já digitou, já usou o DNS. A diferença é que depois dessa aula você vai saber exatamente o que aconteceu dentro da rede naquele momento. E se você chegou de paraquedas, né, de forma aleatória aqui na plataforma, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Henrique Brandão, formado em pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú. Sou técnico de rede de computadores pelo IF de Parnamirim em 2025. Minha formação complementar é programação web e administração de banco de dados pelo IF do Rio Grande do Sul, Linux, Git e GitHub. Gente, 4 objetivos dessa aula de hoje. Todos eles aparecem com frequência se você quer se tornar um analista de rede ou um administrador de rede, tem que saber disso. Primeiro, entendemos o papel do DNS e a sua analogia com uma lista telefônica. Depois, exploraremos a hierarquia como o sistema está organizado em camadas desde servidores raiz até o domínio final. Em seguida, diferenciaremos a resolução recursiva e interativa, que é um dos tópicos mais cobrados sobre o DNS. Fecharemos os registros, cada um com uma frequência específica, tá? O que é um DNS? Pensa numa situação mais simples, uma hipotética bem simples. Você quer ligar para um amigo, você quer decorar o número do telefone dele, você vai na agenda e procurar pelo telefone, a agenda faz a tradução do nome do número para você. O DNS é exatamente isso para a internet. Os protocolos, no caso os computadores, se comunicam pelos endereços IP. Sequências numéricas como, né, está aparecendo aí, o Google 142.2250.79.46. É uma rede classe A, tá? E aí tem aqui o slide do João Silva, que é um número bem aleatório, mas os seres humanos não decoram números, decoram nomes. O DNS faz essa tradução. Você digita google.com, DNS e retorna com o IP correspondente. E seu computador usa IP para se conectar. Imagina só você digitar toda vez para entrar para o Google 142.250.79.46. Diga aí, direto, constante. Sem um DNS, você teria que decorar o IP a cada site que você quiser acessar. Imagina acessar o IP do YouTube, do Instagram, do banco do governo. Impossível na prática, porque é muito número. Dois pontos importantes se você quer estudar para concurso público. O DNS opera na camada 7, aplicação, e usa a porta UDP53 para consultas normais. O TCP53 fica reservado para casos específicos que iremos ver mais tarde. E outro ponto que você deverá saber, só por precaução, o DNS não é um servidor único, é um sistema distribuído e hierárquico, milhares de servidores espalhados pelo mundo, organizado em camadas, trabalhando em conjunto. Isso é fundamental, tá, meu povo? Para entender como ele funciona. O DNS está organizado como uma árvore invertida, a raiz do topo e os domínios específicos da folha. Olha o diagrama que eu fiz aqui no meu slide, né, que é a hierarquia do DNS. No topo está o host, representado por um simples ponto. Abaixo dele estão os TDLs. Desculpa, TLD. .com, .org, .br, .gov, edu. Abaixo está cada TLD. São os domínios autoritativos, como google.com e amazon.com. E o nível mais baixo está o hostnames, o hostname final, que é o www.google.com. Tudo bem, gente? Espero ter simplificado mais para vocês. Não tem por que eu aprofundar bastante o org, o br, né, o gov e o edu. Não tem porquê, mas se tiver curiosidade de preencher aqui a tabela, fica a critério de vocês. Essa estrutura distributiva é o que torna o DNS mais escalável para bilhões de domínios espalhados pelo mundo. Agora vamos detalhar cada nível da hierarquia. O host existe 3 clusters de servidores raízes no mundo, identificados como DAAM. Eles não sabem o IP de cada um site, mas sabem que cada um
cuida de um TLD. São topos de hierarquia. Sabe onde perguntar, mas não sabe a resposta final. O TLD, Top Level Domínio, são os órgãos do .com, do org, BR, Gov, do Edu. Cada um é gerenciado por uma organização específica, sob supervisão da IANA e do ICANN. O TLD também não sabe o IP do site, mas sabe qual é o servidor autoritativo que cuida daquele domínio. E no caso, o autoritativo está a resposta da verdade. Ele contém registros reais do domínio. Sabe qual é o IP correspondente, que é o google.com? É o servidor que a própria Google mantém no seu domínio Google, no seu domínio google.com. O hostname é o endereço completo que você digitou no próprio site do Google. Se resolve para 142.250.7946, porque o servidor autoritativo da Google tem esse registro cadastrado. Então, assim, fixando, tá, gente? Host sabe os TLDs sabem sobre os autoritativos sabem os hostnames, cada um conhece o nível abaixo. Agora, o processo completo, o que acontece dentro da rede quando você digita google.com no navegador e aperta Enter. O primeiro passo, o sistema operacional primeiro verifica o cachê local se no caso você acessou google.com recentemente, o IP pode estar salvo na memória. Se tiver, responde imediatamente, sem precisar perguntar para ninguém. No passo 2, se não achou no cachê, o sistema consulta o resolver, aquele servidor DNS que o DHCP configurou automaticamente na sua máquina, lá na aula número 4. Gerencialmente é o roteador ou um DNS extremo, como 8.8.8 da Google. Passo número 3. O resolver não sabe o IP da google.com. Então ele pergunta ao host server quem cuida do .com. O host responde, o servidor TLD está com o endereço X. O passo número 4, o resolver vai até o TLD.com e pergunta quem está cuidando do google.com. O TLD responde com o endereço servidor autoritativo da Google. E o passo número 5 resolve finalmente a chegar ao servidor autoritativo da Google perguntar qual é a IP da google.com e o servidor já tem essa resposta. Do último passo, que até botei amarelo aqui, é o endereçamento dele, que é o 142.250.7946. O resolver entrega esse IP ao navegador, armazena o cachê pelo tempo definido na TTL. Na próxima vez que você acessar o passo número 1, resolve instantaneamente. Todo esse processo que eu acabei de falar para vocês, que parece demorado quando está descrito, acontece em milissegundos, certo? Recurso versus interativo. São dois modelos DNS. E a distinção entre eles é um dos tópicos mais cobrados em concurso. Na consulta recursiva, o cliente, que é o seu computador ou navegador, faz uma única resposta ao resolver e guarda a resposta final. Qual é a IP da google.com? O resolver vai lá, faz o trabalho de percorrer a hierarquia, o root, o TLD, autoritativo, e devolve a resposta pronta. O cliente não precisa se preocupar com cada etapa. Show? Na consulta interativa, cada servidor consultado não resolve o problema. Ele apenas indica onde perguntar. O host diz, não sei, pergunte ao TLD. E o TLD irá responder, afirmando que não sabe, pergunte ao autoritativo. O resolve, então, vai passo a passo, acumulando referências até chegar à resposta. Qual é o modo que cada um usa? O cliente usa o recursivo, ele delega tudo ao resolver e espera. Os servidores DNS usam o interativo entre si. Cada um aponta para o próximo sem fazer trabalho completo. A frase que resume para concurso, se você estivesse se aprofundando para nível processo seletivo, eles podem ser mais aprofundados. Se o cliente usa o recursivo, os servidores usam interativo. Se você guardar isso, memorizar, colocar no coração, já responde a mais questões sobre esse tema. O cachê DNS é um mecanismo que se torna eficiente dentro do sistema. Sem ele, cada acesso a qualquer site exigiria percorrer toda a hierarquia. Root, TLD, autoritativo, sempre do zero. Servidores raiz receberam bilhões de consultas por segundo no sistema, por acaso, ele poderia entrar em colapso. O cachê armazena, no caso, temporariamente, as respostas. Na segunda vez que você acessa google.com, o resolve já tem o IP salvo. Responde instantaneamente sem consultar ninguém. O tempo de vida do cachê é controlado pelo TTL, Time to Live, definido pelo próprio servidor autoritativo do domínio.
O TDL alto significa que a resposta em cachê fica por muito tempo, menos consultas, menos carga nos servidores. Se o IP do domínio mudar, a mudança demora para chegar a todos, porque os cachês espalhados pelo mundo ainda têm o IP antigo. O TDL baixo significa que o cachê expira rápido. As mudanças se propagam mais rapidamente, mas geram mais consultas DNS, mais carga nos servidores, administradores, consulta baixar o TDL dias antes de uma imigração do servidor. Exatamente para garantir a ascensão mais rápida dela, né? O TDL 0 significa sem cachê. Cada consulta vai direto ao autoritativo e raramente é usado porque gera sobrecarga massiva. O TDL padrão mais comum é 3.600 segundos por hora. Certinho? Os tipos de registro DNS, também chamados Resource Records, são os diferentes tipos de informação que cada DNS pode armazenar, cada um tem uma função bem específica. O registro A é o mais fundamental porque ele mapeia o nome do domínio para um endereço IPv4. Quando você acessa, por exemplo, o google.com e o DNS retorna com essa numeração que está aí no slide, é um registro A que contém essa informação. O registro AAA faz a mesma coisa. Para o IPv6, no caso, o nome AAA vem de fato IPv6, que tem 4 vezes mais bits que o IPv4. Por isso tem as 4 letras A. O registro CA-name ou aliás, aponta um nome para o outro, no caso, outro nome. Nunca diretamente para um IP, no caso, email.google.com aponta para o Google Email, né? É um CA-name. A resolução final ainda vai buscar um registro, ou AAA, no destino. O MX define qual servidor recebe os e-mails de domínio. Quando alguém manda um e-mail para o @google.com, o servidor de e-mail consulta MX domínio Google para saber para onde entregar. O registro NS aponta os servidores autoritativos para aquele domínio. É o que o TLD usa para redirecionar o resolver até o servidor correto. O PTR é o DNS reverso, faz caminho ao contrário, IP, dado ao IP, retorna com o nome de domínio associado. O usado em diagnósticos de rede, verificação de segurança, o SOA, né, o Start of Authority, contém metadados administrativos de zona, DNS, o qual o servidor é primário, o e-mail do responsável, o número de séries, tempos de refresh. O TXT, que é o texto livre, muito usado para hoje a autenticação de e-mail, como SPF e DKIM para verificação de domínio por serviços do Google, Microsoft, entre outros. Novamente, se aprofundando a sua área. Os mais cobrados são AAA, CA-name, MX, NS. PTR aparece menos, mas é importante. O SOA, TXT são raramente cobrados, tá bom, gente? Nos concursos que estiver estudando. A aula fecha o ciclo teórico da série e vamos juntar tudo. Quando você liga um dispositivo em qualquer rede, os dois protocolos entram em ação em sequência. O DHCP, né, o processo DORA, completo que você estudou na aula 4 aqui comigo, o resultado, seu dispositivo recebe o endereço IP, a máscara de rede, o gateway padrão e repara nesse detalhe. O endereço do servidor DNS, o DHCP não distribui só IP, ele entrega tudo que qualquer dispositivo precisa para funcionar dentro da rede. Inclusive, quem vai resolver os nomes. O segundo, o DNS, entra em ação quando você digita o endereço, o seu sistema operacional usa o resolver que o DHCP configurou, percorre a hierarquia que estudamos hoje, obtém o IP destino, com o IP às mãos, seu sistema operacional abre conexão TCP com o servidor web, só então a página começa a carregar. Esse fluxo de 4 etapas, DHCP, DNS, hierarquia, conexão, é o que acontece toda vez que abre qualquer site, fica invisível porque acontece em milésimos de segundos. Repare na frase do rodapé. Se você configurar o IP manualmente, sem o DNS, você vai digitar tudo IP do site juntos. Ele se torna uma rede completamente transparente para o usuário final. Agora, para fechar com chave de ouro aqui, né? Pausa aqui o vídeo, tenta resolver aqui essas questões que eu mesmo coloquei aqui. A questão número 2 pede pelo menos 4 etapas de uma consulta de DNS. Se você não consegue citar o cachê, resolve root, TLD autoritativo, volta para o slide 6.
A 3 é direta, recursivo ou interativo. Se a resposta não vier da ponta da língua, revise, dá uma lida do slide 7. O 4 é a prática. Dado um cenário, configurar e-mails, criar alias no caso, mapeia IPv4, qual o registro que você usa? É uma questão bem pessoal. Isso testa se você entendeu a função de cada um ou só decorou o nome. A questão 5 fecha o ciclo, como DHCP, DNS trabalham juntos. Se a resposta é natural, você está pronto para usar o Backtrace. Essas aqui foram as minhas referências, minhas leituras que eu compartilho com vocês, certo? Nossa próxima aula, nós vamos montar o Backtrace, primeira prática, montar uma rede com o PC, switch, roteador, Backtrace, topologia estrela, ativar o DHCP no roteador e verificar se os IPs recebem, né, os PCs recebem IP, e o ping, o nome de domínio, ver a resolução funcionando. Vamos criar vários cenários possíveis, certo? Para expandir. Voltaremos com as teóricas para saber os tipos de protocolos que existem dentro do IPv6 para podermos aprofundar cada vez mais nessa aula, tá bom? Gente, muito obrigado se você chegou até aqui. Dê um like, compartilhe, inscreva-se no canal, que ajuda imensamente aqui meu canal, que está recém começando a prosperar. Torço com o apoio de vocês nessa grande jornada. Fique com Deus. Até a próxima. Conexão encerrada com sucesso.